Em nome do Senhor Jesus Cristo, é uma alegria muito grande, irmão, sempre poder voltar a essa amada igreja, né, de recordações muito firmes, arraigadas na minha vida, né? Só tenho boas lembranças daqui. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus também porque a chuva diminuiu, não é isso? Estava esperando chuva amanhã e ela veio inesperadamente, né? Mais cedo, mas Deus teve misericórdia e ouviu a nossa oração para que parasse a chuva. Mas, irmãos, eu fui convidado para falar, como já foi anunciado, né, sobre o amor do esposo pela sua esposa, né? Quantos maridos temos hoje aqui presente? Amém. Graças a Deus, irmãos. Convido então para abrirmos a palavra de Deus, a ler, irmãos, alguns versículos da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, dos versos 25, 26, 27 e 28. Passagem bem conhecida de todos nós, não é isso? Mas vamos ler. E vamos ler juntos, irmãos. Efésios capítulo 5, começando no verso 25 até o 28. Leiamos juntos, irmãos. Maridos, vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da palavra, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Amém. Mas, irmãos, há um versículo bem conhecido dos irmãos, espero, no livro de Provérbios, irmãos, lá no capítulo 18, verso 22, que diz o seguinte, irmãos, que diz o seguinte: o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Não ouvi nenhum aleluia aí. Nenhum. Irmãos, na nova versão internacional da Palavra de Deus, esse mesmo versículo que lemos, diz da seguinte maneira: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Não vi os esposos falando amém. Recebeu uma bênção do Senhor. Amados irmãos, há um comentarista bíblico que estava conversando com um pastor chamado Mateus Henry. Gosto muito dos comentários que ele faz. Ele faz o seguinte comentário, irmãos: aquela que mais do que nunca, qualquer outra coisa, aquela que mais do que qualquer outra coisa, falando da esposa, né, contribuirá para o seu conforto, seu consolo nesta vida, nessa jornada, quando juntos estão caminhando em direção às moradas celestiais. Vou reler, irmãos: aquela que mais do que qualquer outra coisa contribuirá para o esposo, né, para o seu conforto, consolo nesta vida, enquanto juntos estão caminhando em direção às moradas celestiais. Posso dizer, irmãos, amém, porque pela graça de Deus, como os irmãos sabem, a minha vida com minha querida esposa foi assim, né? Uma bênção contínua. Por esta razão, irmãos, é que a palavra de Deus aqui, ao se referir a esta bênção, irmãos, nessa passagem de Efésios, está dizendo que o marido, diz o texto, né, amai a vossa mulher como
também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Em outras palavras, irmãos, o que a Bíblia está dizendo é que esse amor do esposo pela sua esposa, irmãos, tem que ser um amor sacrificial, irmãos, como o Senhor Jesus Cristo. Tem que ser um amor genuíno, né? Dando graças a Deus pela vida da sua esposa, né? Não sei como os irmãos, né? Mas eu me lembro uma certa ocasião, já de madrugada, pensando um pouco na minha própria vida, comecei a lembrar como o Senhor encaminhou aquela que se tornou a minha esposa, né? Relembrando, vou falar um pouquinho mais sobre isso durante a mensagem, como o Senhor, na sua graça, encaminhou de tal maneira que nós nos encontrássemos. Não somente isso, mas que o amor que surgiu entre nós e a bênção de nos conceder que nós nos casássemos. E a maneira como Deus conduziu a nossa vida, nos enriqueceu com a vida de filhos, e como o Senhor usou a nossa vida, irmãos, durante todos os anos em que Deus permitiu que estivéssemos juntos, até que ela partiu para estar com o Senhor. Deus então me mostrou, irmãos, e a gente aprende por ler, mas por viver também, né? Da necessidade do esposo amar realmente a esposa. E a palavra que é usada aqui, queridos irmãos, é uma palavra bem conhecida para amar. Chama-se ágape, que se refere ao amor sacrificial. Se os irmãos lembrar de João 3,16, espero que se lembrem, né? Diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse verbo aí, irmãos, porque Deus amou ao mundo, irmãos, é exatamente o verbo que é usado aqui também. Quer dizer, a palavra de Deus usa esse verbo ágape, irmãos, para descrever, irmãos, exatamente o tipo de amor que o esposo tem que ter para a sua esposa. O amor de Deus por nós foi tanto que Ele entregou o seu próprio Filho para morrer por nós. Quer ter uma ideia da dimensão do amor de Deus e entender um pouco o que essa palavra significa? Olhe para João 3,16. E agora a palavra de Deus usa aqui, irmãos, a mesma palavra, o mesmo verbo, para dizer que nós, maridos, devemos amar a nossa mulher. E usa aqui, agora, irmãos, como também Cristo amou a igreja. A igreja é colocada aqui como a noiva, a esposa do Senhor. E, consequentemente, irmãos, o Senhor usa isso como figura do amor do noivo, Senhor Jesus, como a noiva que é a sua igreja, e haverá as bodas do Cordeiro, irmãos, conforme o Apocalipse revela lá na eternidade, irmãos. Então está revelando que esse tipo de amor do Pai por nós e do Senhor Jesus por nós, o crente, irmãos, se realmente pertence ao Senhor e é habitado pelo mesmo Espírito, no poder do Senhor, irmãos, deve ter esse tipo de amor. Tanto é que essa palavra ágape, irmãos, o verbo, nesses dois versículos, especialmente verso 25 e verso 28, irmãos, aparece 5 vezes. Uma repetição, como que dizendo, não somente saiba disto, mas compreenda isto e especialmente viva isto, né, na sua própria vida. Mas é muito fácil falar, né, irmãos, do esposo amar a igreja. Como é que a gente poderia exemplificar isso, irmãos? Pensando nisto, lembrei-me, irmãos, da descrição que o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Coríntios, a primeira carta, há um capítulo aqui que ele fala que o amor é um dom supremo. Abram, por favor, irmãos, no capítulo 13 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13. Pode só acompanhar por enquanto, irmãos. Então, ao falar sobre o amor, finalzinho do capítulo 12, ele fala, Paulo diz, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Logicamente, ele está falando aqui do amor
entre os crentes, mas, irmãos, é a mesma palavra para ágape, que deve ser usada no relacionamento do esposo com a sua esposa. O que ele diz aqui? Verso 1, ainda que eu fale a língua dos homens e dos santos e dos anjos, se não, o quê? Se não tiver esse tipo de amor mencionado na palavra, serei como o quê? Como bronze. Verso 2, pulando um pouquinho, ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios. E no finalzinho diz, se não tiver, volta a falar amor, nada serei. Verso 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver o quê? Amor, nada disso me aproveitará. Isso mostra, irmãos, real se fala da importância do amor, que é um dom de Deus, irmãos, e que o crente tem pela presença do Senhor, né? Pela transformação da sua vida e pela presença do Espírito Santo no seu coração, ele tem condições de exercer este amor. Os irmãos lembram que quando a Bíblia fala a respeito irmãos, dos frutos do Espírito, diz que o fruto do Espírito começa com a palavra amor. Se você e eu somos, e realmente somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, como esposo, como crente, sem dúvida, mas como esposo, irmãos, não tem outro caminho, a não ser que eu ame a minha esposa. E ame como Cristo amou a sua igreja. Como é que isso se traduz, irmãos, naturalmente, colocando em termos práticos? Olhe de novo para o capítulo de 13 que estamos aqui de Coríntios. Veja como a Bíblia diz. Diz o seguinte, o amor é o quê? Comece a examinar a sua vida, né? Papai, esposo, se temos sido assim no casamento. Ele está tratando desse amor, que é o amor de Deus, irmãos, operando em nós. O amor é paciente, o amor é o quê? Benigno ou bondoso, numa outra tradução. O amor, continuando, irmãos, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira, não perde a paciência facilmente, não guarda rancor no seu trato com a sua esposa. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O verdadeiro amor, ágape, irmãos, o quê? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e o amor jamais acaba, o amor jamais perece, diz a palavra de Deus. Então, se eu entendo pela palavra de Deus e creio que o mandamento do Senhor é que eu ame a minha esposa, queridos, eu tenho que dar uma olhada aqui, onde há uma descrição deste amor que a Bíblia põe aqui, é um caminho sobremodo excelente que deve não só existir entre os crentes salvos em Cristo, mas que tem que ser traduzido especialmente aonde? No relacionamento entre o esposo e a sua querida esposa. Não só aqui na igreja, mas em casa, quando estamos os dois. Na labuta do dia a dia, quando saímos para o trabalho, quando voltamos, no meio dos problemas, dos desafios, especialmente nos dias atuais, irmãos, depois de passar esses tempos de pandemia, irmãos, com tanta dificuldade, irmãos, com tanta falta de serviço, de emprego para muitos, de relacionamento, irmãos, de recebimento de sustento pouco, que às vezes obriga também a esposa a ir trabalhar, senão não dá conta para sustentar o lar, irmãos. Como é importante que exista essa compreensão e este amor. O apóstolo Pedro também, irmãos, na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 7, também trata, como é interessante quanta coisa a Bíblia fala do relacionamento entre o casal. 1 Pedro, capítulo 3, irmãos, que eu mencionei, né? Verso 7, fala a respeito da maneira como o crente, né, e a sua esposa devem conviver. Aliás, a palavra, quando ele fala viver a vida comum do lar, o que ele está dizendo é conviver, né? Não é um viver isolado,
mas é um viver mútuo do esposo e da esposa. Por isso que fala conviver, viver junto, né, com a sua esposa. E usa aqui uma palavra apercebidos. Literalmente, irmãos, quer dizer tendo consideração para com sua esposa, entendendo que ela é fisicamente e muitas vezes emocionalmente um vaso mais fraco. Algumas mulheres, irmãos, são muito fortes na sua vida e tudo devido aos embates que a vida traz, mas ela tem, irmãos, algo diferente. Não é igual ao homem, graças a Deus, né? O homem é mais frio, não é isso? O homem é aquele que é capaz de ir para o trabalho, se dedica ao trabalho e esquece da vida. Ele não está lembrando do lar. Não sei se você, com você é assim, mas se você vai para o emprego, todo marido que vai para o seu trabalho, tem o seu trabalho a fazer, ele se envolve no trabalho, ele se dedica ao trabalho. Não está pensando no lar. Às vezes não está pensando na esposa, mas a esposa em casa ou no trabalho, ainda que seja assim, ela continua pensando no seu lar, continua pensando no seu marido. Se tem filhos, preocupa-se com os filhos. Se o marido saiu para trabalhar, ela está preocupada como é que ele foi vestido. Me lembro que às vezes eu vestia uma camisa e a minha esposa dizia, nananina, não. Falei, o que há? Falei, essa camisa não combina, ou então a gravata. Ela disse, não, de jeito nenhum. Deixa eu ver. Não, essa gravata não fica bem. Pode mudar. Sim, senhora. Sim, senhora. É coisa que eu não reparo. Coisas que a esposa repara e se preocupa com todas essas coisas, porque ela quer que o seu querido esposo tenha... Como é que o esposo vê isto, né? Como é que ele reconhece isto? E como é que ele deve ser grato a Deus por ter esta que é parte da vida dele? Não é somente alguém. A Bíblia diz que os dois se tornam um. Irmãos, é uma química que Deus coloca num casamento que foi organizado e dirigido por Ele, irmãos, de que os dois passam a pensar juntos. No começo, talvez não, mas com o passar do tempo, irmãos, basta alguém pensar, o esposo pensar, ou a esposa, geralmente vê que é uma coincidência grande entre os dois. E o marido tem que lembrar disso, que a sua esposa, ela não é só um complemento, faz parte íntima da sua vida. Assim como Cristo amou a sua noiva, a igreja, a ponto de sacrificar-se por ela, dar a sua vida pela sua igreja, diz a palavra de Deus, que é esse o tipo de comprometimento e de amor que tem que ter pela sua esposa. Um amor que me leva a preocupar com ela, conhecer os seus sentimentos, me desgastar por ela, ficar preocupado se ela está triste, se o seu sorriso não está mais o mesmo, o que é que está acontecendo? Por que está sendo assim? Eu posso ficar indiferente, não posso ficar insensível, se é que eu amo realmente aquela que é parte da minha vida. Se ela sofre, como é que eu não vou sofrer? Se ela está chorando, como é que eu posso ficar rindo? Não tem jeito. Irmãos, esta união é uma bênção, irmãos. Por isso podemos entender um pouco, pelo menos, irmãos, até onde vai o amor do Senhor por nós, pela sua igreja. E quando a igreja sofre, irmãos, o Senhor também está sofrendo. Por isso entregou a sua vida na cruz do Calvário. Estava conversando com o reverendo Antônio Carlos, irmãos, e lembrando, enquanto meditava, irmãos, a respeito de um servo de Deus lá no passado, o filho prometido de Abraão. Como é que chamava ele? Como é que chamava? Que bom, né? Parabéns, pastores, estão bem instruídos aqui, né? Então, irmãos, a Bíblia, se você notou, se não, vou pedir que você releia em casa a história de Isaac, irmãos. Ela apresenta aqui, irmãos, para mim, eu acho, 3 características, irmãos, vamos chamar impressionantes nessa questão de relacionamento, irmãos, de vida conjugal, na vida de Isaac. Lembra que ele era filho de Abraão e de Sara, que Sara, quando teve o seu filho, né, o prometido filho, né, que o Senhor prometeu a Abraão,
ela tinha 90 anos. E foi um milagre já que ela pudesse gerar um filho, mas foi um milagre do Senhor. E Sara, irmãos, veio morrer com 127 anos. Isso quer dizer que, irmãos, o filho amado, Isaac, estava com 37 anos. E solteiro. Já estava virando um solteirão, com 37 anos. Mas o pai, irmãos, tinha um cuidado muito grande. Eles moravam naquela região de Canaã, onde os povos ao redor eram ímpios e as mulheres eram ímpias também. E ele tinha uma preocupação muito grande para que o seu filho não casasse com uma mulher que não conhecia o Senhor, que não tinha o temor de Deus no coração. Preocupado com isto, ele pediu que o seu servo de mais confiança fosse em direção, irmãos, a Mesopotâmia, onde estavam os familiares dele, irmãos, para ver se lá, então, ele conseguia aquela que seria a jovem ideal para que se tornasse esposa do seu filho querido. Não queria que ele casasse, fizesse um casamento misto, um mau casamento, onde um conhece o Senhor, o outro não conhece, um ama o Senhor, o outro não ama, e não há interesse junto nisso aí. E ele foi, não foi uma viagem, irmãos, de 1 hora, 2. Irmãos, a Mesopotâmia aqui, irmãos, ficava mais ou menos uns 800 quilômetros ou mais distante de onde Abraão estava. Bom, hoje em dia, 800 quilômetros com um carro bom, né? Como o carro do pastor, por exemplo. É bom o carro, viu? Bom. Irmãos, faz isso num dia sossegado, né? Boa gasolina e boa estrada, você faz isso num dia. Não sossegado, cansativo, né? Mais fácil. Agora imaginem, irmãos, esse servo viajar, irmãos, nos velozes camelos, não é? Levando vários camelos para essa longa viagem até chegar lá. Isaac, irmãos, sabia o motivo dessa viagem. Sabia, por isso que nós vamos ler daqui a pouquinho, irmãos, que havia uma característica tremenda na vida de Isaac. Ele saía ao campo para meditar. Nós já vamos ler isso em Gênesis. Eu imagino, não está escrito na Bíblia, irmãos, que ele estava preocupado, certamente consultando a Deus, pedindo direção para este servo, para que o Senhor o guiasse, para que viesse exatamente a esposa que ele precisava. E aí, irmãos, foi uma viagem longa para ele. Chegou no lugar, que os irmãos conhecem a história, contou todo o episódio, e uma jovem, né, viu que nisso estava o quê? Estava a mão de Deus. E por incrível que pareça, irmãos, apesar de ser um servo levando toda essa história, ela creu e decidiu, irmãos, pegar os velozes camelos, né, e fazer a longa viagem, irmãos, de regresso para conhecer, que nem conhecia ainda. Estava sendo levada a conhecer aquele que seria o seu futuro esposo. Muito corajosa ela, né? Muito corajosa. E fez essa viagem longa, confiando. Irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 24, verso 63, nós encontramos essa expressão que ele, irmãos, Isaac, tinha saído ao campo para meditar. E foi nesse momento, irmãos, que Isaac, já com 40 anos já estava, levantou os olhos e viu o servo voltando com uma jovem trazida conforme ele foi ali. Quando desceu, ela colocou o véu, como era costume, e o servo contou certamente para ele toda a história e como aquela jovem tinha tomado a decisão de ir para se casar com ele. No verso 67 de Gênesis 24, irmãos, nós vemos, irmãos, que ele tomou Rebeca, levou para casa, onde sua mãe morava, vazia agora, e a tomou como esposa dele. E diz a palavra de Deus claramente aí no verso 67 que ele o quê? Ele a amou. E que ele foi consolado nesse momento, com esse casamento,
por causa da morte da sua mãe, que tinha ocorrido há 3 anos passado. Então, irmãos, a segunda coisa a gravar é este amor que marcou esse casamento, o amor do quem? Do esposo em favor da esposa. Foi importante isso, irmãos? Foi importante. Como é que nós sabemos disso, irmãos? É um outro episódio que aqui marca também como foi importante a vida de oração em favor da sua esposa. Ele casou, ele tinha 40 anos, irmãos, e durante 20 anos, a esposa não engravidou. Ela era estéril, irmãos, tinha muito desejo de ter filhos, sem dúvida alguma, mas os anos foram passando. Mas o que a Bíblia diz, irmãos, é que nesses 20 anos, irmãos, este marido passou esses anos todos, sem dúvida, irmãos, orando ao Senhor em favor da sua esposa, da necessidade, do desejo que ela tinha no seu coração, para que Deus ouvisse, concedesse a eles a graça, a alegria, né? A bênção de ter filhos. Mas é uma bênção, não é, pastor? É uma bênção ter filhos. Ele orou, irmãos, e a Bíblia diz, irmãos, claramente o seguinte, que Deus ouviu as suas orações. Não somente a sua, mas está no plural aí, as suas orações. E ela engravidou, irmãos, e teve os gêmeos, né? Esaú e Jacó, irmãos. E isso, irmãos, ele se tornou pai quando estava com 60 anos. Com 60 anos de idade. E aqui, irmãos, 3 coisas para gravar que eu queria que cada marido gravasse no seu coração. E procurasse ter também na sua vida, né, essas características que ouvimos aqui, né? Primeiramente, querido, você como esposo tem que ter um tempo de contínua oração e meditação na palavra. Você não está mais sozinho, não é o caso dele, que ele ainda estava solteiro, né? Mas você está casado, você tem uma esposa, talvez você já tenha filhos. Então é muito importante que o esposo lidere essa questão em casa, especialmente individualmente, ele tendo um momento a sós com Deus para orar e buscar a graça de Deus. Ele tem uma família, temos tempos difíceis, há muitos desafios a enfrentar. A esposa tem, muitas vezes a esposa é obrigada a trabalhar pelas circunstâncias da vida, tem filhos, tem tantas coisas pela frente, irmãos. E tem que buscar a presença do Senhor, tem que abrir a palavra de Deus, tem que buscar a direção para ele, forças para que ele tenha sabedoria. Se ele tem filhos, não só para cuidar da esposa, mas como orientar os filhos nos tempos atuais. Então tenha um tempo, você, esposo, de comunhão com o Senhor, de leitura e meditação da palavra de Deus. Segundo lugar, meu querido, ame a sua esposa, porque logo encontramos que ele, irmãos, amou a sua esposa Rebeca, né? Mas ame realmente não só de palavra, não somente diga que você ama a sua esposa, mas ame de todo o coração, irmãos, porque o amor é muito importante entre o casal. E terceiro lugar, meu querido irmão, lembre de orar por sua esposa, né? Nós olhamos para irmãos, Isaac, nós vemos que ele meditava na palavra, que ele, irmãos, amava a sua esposa e que ele tinha uma vida de oração, irmãos. Isso fará toda a diferença na sua vida. Como é que está sendo a sua vida como esposo? Você pode, diante do Senhor, dizer que você está orando, você está amando a sua esposa como Jesus amou a igreja, a sua noiva? É momento para parar e examinar, não é isso, se está sendo assim. Se você tem realmente orado pela sua esposa, orado com ela também, para ajudá-la a isto. Se você tem revelado estima de diversas maneiras. Estava comentando com o pastor, irmãos, que um pastor puritano do passado, quando, após a morte da sua esposa, irmãos, ele se expressou da seguinte maneira, veja como ele amava, né? A minha vida, doravante, será
menos doce, e a morte será menos amarga. A minha vida, agora sem a minha esposa, será menos doce, e a morte mais amarga, menos amarga, que eu partirei para estar com ela. Muito difícil ficar sozinho, viu, irmãos? Estou dizendo isso por experiência, né? É muito difícil ficar sozinho. Às vezes as pessoas perguntam, mas o pastor só não pensa em casar de novo, né? É uma pergunta que surge naturalmente em alguém que ficou viúvo, né? A gente conhece muitos que ficaram viúvos e casaram, né? E tudo correu bem, né? Mas olhando a vida que Deus me concedeu e a esposa que Ele me concedeu e as bênçãos e a maneira como nós não só vivemos bem, não quer dizer que não tenhamos falhas, viu? Mas que Deus abençoou ricamente e usou as nossas vidas, irmãos. Eu não vejo no horizonte nenhuma perspectiva disso, irmãos. Nem tenho interesse nisto. Quero guardar a memória daquela esposa fiel, né? Ajudadora em todo sentido. Algumas coisas práticas que eu já disse aqui, irmãos, eu quero repetir e talvez vai nos ajudar. Uma delas é, querido irmão, não falte com a sua presença no seu lar. Alguns maridos, eu sei que alguns maridos incrédulos, né, que às vezes saem do trabalho e não têm pressa de voltar para casa. Param para conversar com os amigos, distraem, e às vezes vão beber em algum bar, ou sei lá, arranja compromissos e vai chegar muito tarde em casa. E se é uma coisa que a esposa gosta, irmãos, é de ter o marido em casa, e o esposo que ama a esposa, sabendo disso, quer chegar logo em casa também. Às vezes a esposa também está trabalhando. Então os dois chegam juntos, às vezes vai buscar os filhos. É muito importante estar esse tempo junto. Segundo lugar, irmãos, vai gravando isso, viu? Vai ter uma sabatina no final. Conheça ou reconheça, meu irmão, as reações, os receios, os temores de sua esposa. E ajude a sua esposa a enfrentar ou a solucionar, não é isso? Ajude ela a solucionar as dificuldades. Já contei aqui, vou repetir, irmãos, que quando eu e minha esposa voltamos da lua de mel, chegamos na nossa casinha, né? Não tinha tudo ainda, mas era a nossa casa. Dei a chave para ela abrir a porta. Quando ela abriu a porta, ela caiu no choro. Começou a chorar convulsivamente. Aí eu falei, bom, será que ela já desistiu, né, do casamento, né? Felizmente não. Então eu perguntei o que, né? Por que você está chorando, né? E a resposta dela, irmãos, foi a primeira vez em 25 anos e meio, ela tinha 25 anos e 6 meses quando nos casamos, que eu tenho um lar e uma casa para onde eu posso voltar. Alguns irmãos já sabem, irmãos, que ela passou a maior parte da infância dela num orfanato, porque o esposo, o pai, ficou tão doente que praticamente deixou a mãe sozinha antes dela nascer, e da sua irmã, eram gêmeas. Ela cresceu sem conhecer o pai. Cresceu num orfanato para que a mãe, que tinha mais 2 filhos, e que era estrangeira, como os irmãos já sabem, tivesse que trabalhar para poder sustentar as crianças que estavam em outros lares ou então no orfanato. Dali foi para um outro lar, depois foi para um colégio, onde ficou interna, onde a mãe era uma diretora em um dos setores. Depois, quando se formou, a irmã gêmea casou e foi para Goiás. E ela então aceitou um trabalho para ser professora em Dourados, em Mato Grosso do Sul. Viveu lá um tempo. Aí decidiu vir para São Paulo, foi morar com o irmão, casado, né, com o filho, tendo que dormir na sala. Não tinha quarto naquela casa para ela. Então viveu assim, pulando de lá para cá. E agora quando chegamos depois do nosso casamento, abrindo a casa, aquilo
para ela, irmãos, foi o máximo, né? E isso me ajudou, espero que tenha ajudado bem, a entender muito das reações, dos receios, dos temores que ela às vezes apresentava na vida. Eu falei, é assim por causa desse trauma do passado, né? De uma vida vivida desse jeito, né? Eu ficava preocupado com isso que podia fazer. Cada vez que tinha que fazer a mudança era uma preocupação. Mudar para onde? Quando tivemos que mudar para a África, ela chegou e disse, você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Quer dizer, a mudança era tão grande. Eu falei, não, tenho certeza, Deus está conduzindo. Ela viu que Deus conduziu. Quando tivemos que voltar, foi o mesmo problema. Ela não queria voltar, mas eu sei que atrás disso estava esse receio, irmãos, de um passado como esse. Então, o marido que ama tem que entender, tem que procurar saber por que a minha esposa tem esses receios, por que ela tem esses medos, por que tem essas angústias no coração, esses receios. Se eu amo realmente, estou dizendo isso, irmão, não é para dizer que eu fui perfeito, mas me ajudou a ver várias coisas na minha esposa, irmãos. E isso realmente, todo marido que ama deve procurar conhecer bem a sua esposa. Terceiro lugar, irmãos, se você ama a sua esposa, descubra quais são os sonhos dela. Procure saber, não é? O que ela deseja, né? Quais são os anseios que a sua esposa tem. Não vou dizer para ela, deixa de pensar nisso. Tem maneira que fala assim, que bobagem, não pensa nisso. Não, se interesse por isso. Por que você gosta disso? Por que você fala nisso? Por que você se interessa em fazer isso ou aquilo? Interesse por isso. Quando comecei a namorar a minha esposa, depois casamos, mas eu descobri, lógico, era mais do que evidente, que o anseio dela era, irmãos, levar o Evangelho para as crianças, para os pequeninos. Desde solteira, ela orou, lendo a palavra de Deus, e vê que o Senhor disse, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Ela decidiu, ainda solteira, irmãos, não era feliz ainda, né? Não me conhecia, mas decidiu naquele período, irmãos, que a vida dela seria usada para levar o Evangelho. E Deus me colocou no coração, meus irmãos, o desejo de me envolver com isso. Então, eu procurei ajudá-la. Ela fez cursos na PEC, irmãos, de ficar em casa, sozinho, abandonado, né? Jogado para as traças, né? Enquanto a esposa ia fazer o curso, ali em Riacho Grande, ficou 3 meses lá. Veja como é que eu padeci, né? 3 meses longe da esposa. E os filhos foram juntos, né? Isso ajudou um pouco, senão não sabia o que ia fazer. Mas quando ela comprava cartolinas e ia montar, eu estava junto para ajudá-la a fazer, colar, achar figuras próprias, escrever com uma régua própria. Juntos nós trabalhamos, irmãos. Eu chegava na igreja carregando aquele monte de coisa, né? Flaneló. Pegou o flaneló? Peguei o flaneló. Ela vinha de flaneló, ficou em corinhos e não sei o que mais, e um monte de coisa, trazer daqui ou então lá para a Vila Prudente, irmãos. Meu querido irmão, quais são os sonhos da sua esposa? Você sabe? O que ela mais deseja? Verifique se é possível você se envolver nisso e ajudá-la a alcançar isso. Quando eu amo alguém, eu passo a amar as coisas que ela e ele o que ama, e sendo possível eu vou envolver com isso. Quarto lugar, irmãos. Meu querido irmão, não se esqueça de elogiar a sua esposa publicamente. Jamais critique a sua esposa, nem em particular, né? Pode conversar com ela, mas nada de críticas em particular. Irmãos, eu já ouvi, infelizmente, não vou dizer nome porque não interessa dizer quem é, irmãos, já ouvi esposos tratarem mal, duramente, irmãos, grosseiramente, a sua esposa aqui, nesse lugar, nesse templo.
Não vou dizer quem é, porque não convém dizer, irmãos. Como é possível um esposo casado, com filhos, possa se dirigir à sua esposa de maneira o quê? Grosseira, criticando a esposa publicamente, irmãos. Jamais se faça isso. Porque a esposa, irmãos, fica com o coração ferido, né? Ferido. Tem um escritor, irmão, chamado C. Fry, que diz o seguinte: observe bem como uma palavra descuidada, dita sem pensar, mas profundamente ouvida, ou uma dura censura, ou um olhar indelicado, pode estragar a paz de uma mente sensitiva, a mente da sua esposa. E quando prometer algo à sua esposa, meu querido irmão, cumpra, né? Está dizendo para o pastor que muitas vezes, como pastor, irmãos, tinha que deixar a esposa, às vezes, sozinha em casa. Eu me lembro até hoje, irmãos, que não sei se foi na noite do Natal ou na passagem do ano, minha esposa não estava bem e ela insistiu que eu viesse à igreja. Não, você é o pastor, você é o culto, né? Você vai lá, mas terminando o culto, você volte logo para casa, tá bom? Porque eu ainda não estou muito bem, tá bom? Então vim, dirigi o culto, preguei. Quando terminou o culto, irmãos, uma irmã disse: pastor, meu esposo não está bem, dá para você dar uma passadinha rápida lá em casa? Falei, tá bom, irmão. Peguei o telefone, liguei para a minha esposa, falei: olha, o irmão tal está doente, né? Eu vou dar uma passadinha rápida lá e volto logo para casa, tá bom? Ela disse: tá. Mas, irmãos, ela nunca esqueceu isso, viu? Nunca esqueceu isso. Porque você o quê? Você prometeu que viria. Você sabia que eu não estava bem. Não estou dizendo que você fez errado, mas eu quero que você saiba que eu senti muito. E o que é triste, irmão, é que mais tarde, irmãos, mexendo em alguns papéis, encontrei um papel em que ela desabafou toda a tristeza dela num papel, mas nunca me mostrou. Deixou escondida. Eu vim descobrir depois. Então, irmãos, não é fácil, não só não ser pastor, né? Mas não é fácil ser um esposo como a Bíblia descreve. Quando a Bíblia fala, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, irmãos, está mostrando em nós até onde nós devemos ir. E o quanto, porque ao mostrar o meu amor e me dedicar à esposa, irmãos, eu estou sendo abençoado. Porque a esposa faz parte da minha vida. Nós somos dois, nós somos um só. Os dois serão uma só carne, irmãos. E vocês vão ver que sabem disso, nos gostos, nos desejos, nos envolvimentos, nos trabalhos. Somos juntos, irmãos. Mas depende muito, irmãos, de nós, os esposos, darmos toda a atenção, todo o amor para com a nossa esposa, liderando a nossa casa, lógico, não abandonando os compromissos que nós temos, mas dedicando uma atenção especial, procurando conhecer bem a esposa, os sentimentos que estão lá no coração, os anseios que estão lá dentro, irmãos. O marido tem que conhecer isso. Quem é que vai conhecer? Vai precisar que alguém de fora venha me dizer: olha, a sua esposa está precisando disso, a sua esposa está sentindo falta daquilo. Eu é que tenho que ver e você que tem que olhar, porque Deus colocou ela ao seu lado como sua companheira até que a morte os separe. Então, queridos irmãos, quando a esposa parte, como diz aquele irmão puritano, agora a vida será um pouquinho menos doce. E a morte será um pouquinho menos amarga.
Vamos orar, irmãos. Amado Pai Celestial, confessamos, Senhor, as nossas limitações como esposos, Senhor, Pai. Ó Senhor, que o Teu Santo Espírito abra os nossos olhos e nos faça ver que a esposa é parte da nossa vida. Não somos dois, mas somos um só. Mesmo sentimento, mesmo amor, mesmos alvos, mesmos anseios. Ó Senhor, ajuda-nos e ajuda cada pai para que esteja atento às ações e reações da sua esposa, aos sentimentos profundos que brotam no coração, às vezes, de uma mulher, Senhor, para que possam vir e ajudar. Fortalece cada esposo, cada lar, cada esposa aqui representada. Faça, Senhor, o casal, cada família firme na rocha em Cristo Jesus. E que nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, Senhor, não só por causa da pandemia, mas quando vemos o casamento e os lares sendo tratados com tanta leviandade, Senhor, e tantos lares se desmanchando com tanta facilidade, Senhor. Ó Senhor, fortalece-nos para que juntos batalhemos até que cada um de nós, esposo e esposa, entregue o outro nos braços do Senhor. Que a Tua graça esteja sobre cada um. Aperfeiçoa, Senhor, cada marido aqui presente. Usa-o, Senhor. E cada esposa seja agradecida pelo esposo que tem. Que a Tua graça permaneça sobre os irmãos. Obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer no nome do Senhor Jesus. Amém.